Boa tarde, pessoal. Hoje é quinta ou sexta? Hoje é sexta. É hoje que é sexta. Eu confundi quinta e sexta. Ai, essas coisas de fazer aula antecipada, a prof tá ficando caduca. Ó, gaga. Ó. Sabe aquela carinha dos emojis? Então, eu sou essa carinha. Mas hoje sim. Ninguém me tira da cabeça que hoje é sexta-feira, por favor. Hoje sim, dia 29 de maio. Hoje é sexta-feira. E hoje sim, nós vamos finalizar os nossos simulados, não com geografia, mas sim com história. E eu tô aqui hoje envergonhada, mas rindo um pouco também da minha falha, do meu erro, né? Espero que você tenha rido também, tá bom? Combinado? Então tá bom. Lembre-se, tá? Professores também erram, tá bom? E quando eu te botar numa contra parede assim, fala, mas como, fulano, que você inverteu, trocou as datas, escreveu que hoje é terça e na verdade não é terça, hoje já é quarta. Aí você fala, professora, você se lembra que a senhora também trocou sexta, quinta e sexta? A senhora lembra, professora? Está gravado e está postado no seu canal no YouTube. Você tem uma arma contra mim, ok? Pronto. Fechado então, tá bom? Me perdoem, tá? A prof realmente confundiu aí, tá? Mas hoje sim é sexta-feira, é certeza. Tá bom? Bora finalizar esses simulados? Vamos fazer essa revisão? Bora comigo então, tá? Abre teu livro de história na lá no comecinho do nosso trabalho, tá? Do comecinho desse bimestre, que é na página 66. Página 66. Vai acompanhando lá comigo, tá? Primeiro conteúdo que eu quero revisar com você ali são os conteúdos que envolvem até a página 74, 75, tá? Que são os povos que povos nômades que nada, os povos nômades, os povos seminômades e os sedentários, tá? Isso vai envolver a primeira, as 5 primeiras questões do nosso simulado, tá? Então, quem eram os povos nômades? Povos nômades são aqueles povos que mudam de lugar para lugar em busca de alimento, água, ou seja, sua própria sobrevivência, né? Lembra daquele vídeo daquela minha amiga Priscila, né? Que ela saía correndo atrás da galinha, que era ou aquele lá, aquele que ela tava com uma roupa diferente e tal, que saía para caçar, tá? Os povos nômades, eles vivem da caça e da pesca, da coleta, né, de alimentos, da caça, da pesca, tá? E eles mudam de lugar para lugar. Essa é a característica desse povo, tá? Quando acaba o alimento daquela determinada região, eles levantam o acampamento deles e vão para outro lugar, tá? Esses são os nômades, tá? Os seminômades, qual é a diferença do nômade para o seminômade? Você se lembra? O seminômade é aquele povo que também muda de um lugar para o outro, não com tanta frequência, mas eles têm criações de animais. E um exemplo bíblico que a gente tem de alguém que era seminômade é Abraão, tá? Abraão era seminômade, ele mudava de lugar para lugar, tanto que Deus disse para ele, né? Vá para o lugar onde eu te mostrarei. Ele vai para esse lugar, mas ele tinha criação de animais. Isso caracteriza esse determinado povo como seminômade, tá? E por fim, os sedentários. Os sedentários são os povos que mantêm uma residência fixa, que não ficam mudando de lugar para lugar, tá? Eles mantêm uma residência fixa e eles, digamos assim, eles se organizam num determinado lugar a fim de sobreviver mesmo em circunstâncias complexas, né? Quando acaba o alimento, eles vão dar o jeito de plantar, eles já têm plantações, eles têm
já trabalham com agricultura, já trabalham com pecuária, ou seja, já tem as plantações, tem criação de animal, que isso supre a necessidade da vida deles, tá? Eles já têm a sua subsistência ali no lugar onde eles estão e não tem mais a necessidade de mudar, tá bom? Isso responde a sua primeira questão, tá? Então, o que são nômades? São aqueles que mudam de lugar para lugar, não tem residência fixa. Seminômades também não tem residência fixa, mas tem criação de animais. E os sedentários mantêm uma residência fixa, ok? Aí a questão 2, eu peço, tá lá na página 72. Eu quero que você vá lá e eu quero que você estude um pouquinho sobre os Himba, tá? Eu te pergunto na questão 2 se os Himba são um povo que é nômade, um povo que é seminômade ou um povo que é sedentário. Volta lá na página 72 e dá uma estudadinha, tá? Questão 3. Depois eu te pergunto sobre o povo Hadza, tá? Volta lá na página 68 e dá uma estudadinha. Veja se eles são nômades, sedentários ou seminômades. O povo Hadza, tá? E por último, eu já dei a resposta lá no começo, mas você também pode procurar lá na página 70 a resposta dessa pergunta. Observe a imagem abaixo, que tem ali a imagem a respeito de Abraão. E eu quero que você me responda se Abraão era nômade, seminômade ou sedentário. Ok? Combinado assim? Então tá bom. Te dei todas as páginas, dá um pause no vídeo, volta lá e verifica antes de começar o simulado. Beleza? Ok. Encerramos aqui uma parte do nosso estudo, tá? Agora, eu começo a falar sobre um tema novo, tá? O processo que motivou os seres humanos a morar juntos em grandes grupos num só lugar e viver da agricultura é chamado de... Lembra que lá no início, tá? Eu disse que um determinado povo que escolhe residência fixa tem um determinado nome? Tá? Você pode pesquisar isso lá na página 76. E eu acho que você já sacou, que você já sabe como é o nome desse povo, tá? Se você já sabe, já vai ali e já marca, tá? O povo que possui residência fixa e que tem a agricultura, pecuária como forma de subsistência, eles são chamados de nômades, seminômades ou sedentários. Se você já sabe a resposta, vai lá e assinala. Se você não sabe, volta lá na página 73 e veja qual é o nome desse povo. O nome desse povo, a característica é permanecer no mesmo lugar, tá? Agora, essas pessoas que eram sedentárias, que permaneciam no mesmo lugar, tá? Elas tinham algumas técnicas para a produção da agricultura, tá? Uma delas era o Shaduf. Lá na página 78 tem a descrição para que servia o Shaduf. E é isso que eu te pergunto aqui, tá? Para que serve o Shaduf? Que é um equipamento usado pelos povos sedentários, tá? Para que ele serve? Volta lá na página 78 do teu livro, dá uma estudadinha sobre ele, volta lá, página 78, ó, tem até uma imagem lá, tá? Aqui, ó, nessa última parte do livro aqui, ó, tá bom? Lê de novo, leia com bastante atenção e depois venha para o simulado e responda, tá? Outra questão é sobre os equipamentos que esse povo utilizava, tá? Entre os povos antigos, quais foram alguns objetos feitos por eles manualmente que ajudou na agricultura e do que eles eram feitos, tá? Então ali eu coloquei a imagem, porém lá embaixo eu peço para você quais são esses equipamentos, esses objetos, do que eles eram feitos. Então, você vai assinalar somente em relação aos objetos que estão na imagem e somente em relação aos povos antigos. Ou seja, se tiver na alternativa alguma coisa que não seja antiga, alguma coisa que seja atual, você já descarta a resposta. Tá bom? Combinado assim? E se você tiver dúvida, volta lá na página 76. Vá para a página 76 que você vai encontrar as respostas lá. Tá bom? Muito bem. Exercício 8. Que diferenças existem entre a agricultura dos primeiros povos sedentários e o modo como é praticada em tempos atuais, tá? Essa questão tá muito parecida com uma questão que tá lá na página 79 que você já respondeu para mim como exercício,
tá? Volta lá na página 79, leia o que está escrito lá, e daí você vai escrever ali pelo menos 2 diferenças entre a agricultura que era produzida nos tempos antigos e a agricultura que é produzida em tempos atuais, tá bom? E a última questão, não, a penúltima questão pensando nos efeitos de aquecimento global, como afetam o modo de vida dos povos nômades e dos habitantes da cidade, faça uma relação indicando quem sofre as consequências indicadas abaixo. PN para povos nômades e HC para habitantes da cidade. Então, ali eu tenho 2 características. Uma é para o povo nômade e outro para habitantes da cidade, tá? Uma você vai assinalar que é uma consequência para o povo nômade e outra para o povo, para os habitantes da cidade, tá bom? Tá lá na página 75 do teu livro também, tá? Isso daí tá lá na página 75 do teu livro. Questão 10 e última. Uhul! Quais as principais causas do aquecimento global? Você sabe que o aquecimento global é o superaquecimento da Terra por conta de uma série de ações que o homem tem praticado ao longo do tempo que está fazendo com que ela esquente, ela superaqueça, né? Isso é aquecimento global. Global por quê? Porque é no mundo todo, tá? Aí eu peço ali para você assim, ó, assinale a alternativa que responde a questão. Qual questão? Quais as principais causas do aquecimento global? Isso tá lá, você já respondeu para mim lá na página 75, na questão 10. Volta lá e revisa ela antes de você vir e responder ela aqui no simulado, tá? Eu coloquei ali as alternativas, preste muita atenção nas alternativas, tá? Quais são as causas do aquecimento global? O que causa esse superaquecimento da Terra, tá? Assinale a alternativa que contém apenas os itens que são os causadores do aquecimento global. Tá combinado? Muito bem. Me perdoa pela troca dos dias? Então tá bom, fico feliz, tá? Já conto com teu perdão aí, tá? Meu querido, encerramos aqui, tô muito feliz com você, muito orgulhosa, muito mesmo, os resultados de vocês são sensacionais, fantabulíveis, vocês são maravilhosos, tá? Eu tô muito orgulhosa de vocês, das famílias de vocês e de tudo que vocês têm feito, tá? Agora vai lá, clica na imagem, faz o simulado e arrasa, detona, porque nós somos os melhores, mesmo quando a gente troca sexta por quinta ou quinta por sexta, tá bom? Mesmo assim, nós somos os melhores. Deus te abençoe. Um beijo, te amo.